vamos fazer uma contextualização para que o ouvinte saiba, e eu quero fazer uma analogia desse caso com outro que está sendo discutido agora na cidade de Timbó, e talvez esse seja o meu comentário do dia. Aquele terreno, se você for para Rio dos Cedros, um pouquinho, ou de frente ao Jardim Botânico, ao lado da sede do Grupo Escoteiros, na verdade a sede do Grupo Escoteiros foi a primeira sede da Rádio Cultura, lá em 1981, quando ela foi fundada. Em 84, quando eu cheguei aqui, ela ainda estava lá, o prédio era alugado, uma casinha em Chaimel, muito bonita, que está lá ainda, naturalmente, né? E que foi o primeiro estúdio da Rádio Cultura, e ao lado dessa sede, ao lado dessa casa em Chaimel, tem um terreno que estava instalado nos nossos tempos de AM, era instalado o nosso sistema irradiante. Aí, nas enchentes de 1984, como a rádio acabou saindo do ar, porque o nosso transmissor ficava dentro da cota de enchente, a prefeitura, na época o prefeito era Donigo Walter, a prefeitura fez uma doação desse terreno para a Rádio Cultura, para que a gente pudesse suspender, fazer uma elevação da casa do transmissor, para que ele ficasse fora da cota de enchente. E aí foi feita uma doação. De que forma? Uma doação para a Rádio Cultura, para que fosse utilizado o terreno para fins de instalação do seu sistema irradiante. Assim que deixasse de utilizar para o seu sistema irradiante, esse terreno deveria voltar com as benfeitorias para a Prefeitura Municipal. E assim aconteceu. Quando nós transferimos o nosso sistema irradiante, lá por 2016, 17, não me falha agora exatamente o ano, quando nós transferimos o nosso sistema irradiante para o Morro Azul, ou seja, quando nós passamos a operar em frequência modulada, em FM, quando houve a migração do AM para o FM, aquele terreno passou a não nos ter mais serventia. Aí o que eu fiz? Uma cartinha para a Prefeitura Municipal dizendo o seguinte, com uma cópia do decreto de doação da época, que determinava que o terreno voltasse aos domínios da Prefeitura caso não fosse utilizado para aquele fim. Então eu fiz um ofício endereçado à Prefeitura, retornando para o domínio da Prefeitura o terreno, porque não estaria mais sendo utilizado para o fim ao qual o decreto de doação havia previsto, ou seja, voltava para a Prefeitura com as benfeitorias. Eu faço essa ressalva, e é interessante que a gente toque nesse assunto, porque hoje nós estamos vivendo a mesma situação em relação ao terreno da Uniaselv, que foi doado na época do prefeito Oscar Schneider para a Uniaselv, leia-se família Tafner, com fins de construção e de utilização de um espaço para fins de educação, para fins de cobertura educacional. A partir do momento em que não houvesse mais a utilização para fins educacionais, este terreno deveria retornar à Prefeitura com as suas benfeitorias. É uma cópia do decreto, é um copia e cola, que foi feito praticamente pelo Oscar Schneider em relação ao terreno que o Donigo Walter doou para a Rádio Cultura lá nos idos de 1985, 86. Então, o que deveria acontecer hoje em relação à família Tafner, em relação a esse terreno para a Prefeitura? Uma cartinha dizendo de que a Uniaselv foi vendida para o grupo Croton, ou sei lá quem é que domina, que comanda a Uniaselv hoje, e que aquele grupo não mais quer utilizar o terreno para fins de educação. Então, com base no artigo tal, do decreto tal, que na época fez a doação, nós estamos devolvendo esse terreno para a Prefeitura Municipal com as suas benfeitorias, sem direito a qualquer indenização, porque o decreto é muito claro em relação a isso. E o que está acontecendo hoje? A família Tafner está, de certa forma, se negando a entregar o terreno, está meio que colocando alguns obstáculos. Houve até uma tentativa de negociação, ainda com o prefeito Jorge. Na época, essa negociação foi barrada pelo Ministério Público, que chamou os vereadores, quando esse projeto estava lá na Câmara já para ser aprovado, o doutor Tiago,
promotor de justiça chamou os vereadores e disse: olha, isso aqui não pode acontecer, isso aqui está errado. A prefeitura é dona daquele terreno sem dever qualquer indenização às partes que foram, à época, beneficiadas com a doação. E agora o que deveria acontecer era simplesmente um ato de boa vontade e de cumprir efetivamente o que foi feito à época em que receberam um belíssimo terreno para fins de educação, simplesmente devolver para a prefeitura. Mas parece que não é bem o que está acontecendo. A família Tafner, até porque fez a transferência do nome da Uniaselv, da posse da Uniaselv, para a holding da família, e a essa holding da família é que está se negando, supostamente, a passar o terreno de volta para a prefeitura, dado o descumprimento do que previa o decreto de doação. Então, é simples assim. As coisas, muitas vezes, são de fácil resolução, mas no Brasil tudo se complica com fins que, muitas vezes, não justificam os meios. Mas, enfim, a situação é essa. Então, também essa doação que a Câmara faz agora aos escoteiros também é bem-vinda. É um terreno de muito pouca utilização, porque ele é plenamente alagável, né? Veja que a antena que ainda está lá, ela está acima de uma determinada cota de enchente, mas o terreno pega água com muita facilidade, ele escoa um córrego que vem lá do Jardim Botânico e vai para o Rio dos Cedros, e ali ele alaga com muita facilidade. Mas, enfim, os escoteiros podem, sim, utilizar de um terreno, é uma área de 10 mil metros quadrados, se não me falha a memória, né? Não sei se está essa metragem aí, ali, não, mas é alguma coisa em torno de 10 mil metros quadrados que pode muito bem ser utilizada pelos nossos escoteiros, que já estão ao lado e pode se utilizar para os seus treinamentos, para as suas brincadeiras, para as suas atividades de uma maneira geral.